Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria de São Paulo que apoia o Ministério dos Quadrinhos, apoia outros produtores de conteúdo como Universo HQ, enfim, link para Comic Boom tá na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos ao assunto desse vídeo em questão. Eu já disse mais de uma vez aqui no Ministério que esse ano de 2024 tem sido meu ano dos mangás. É um ano onde eu tenho buscado ler bem mais mangá do que eu costumava ler. E eu tenho que dizer para vocês que eu não estou me decepcionando, não estou mesmo. Cara, tem muita coisa boa saindo no Brasil, bastante título interessante. Tenho dado uma olhada maior no que está saindo e eu vou dizer para vocês que dentre tudo que está saindo esse ano, esse mangá aqui, Ikkyo, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Ele tem esse formatão, né, essa edição grandona aqui, pouco mais aí de 300 páginas, né? Nem sei se é pouco mais. Pouco mais de 300 páginas. Vai ter 4 volumes. E, cara, isso aqui é realmente muito bom. Isso despertou muito minha curiosidade. E quando eu fui ler, eu falei, cara, é realmente grandioso. Se você for olhar a thumb que eu coloquei para esse vídeo, eu chamo Ikkyo de projeto monumental. E eu quero repetir isso aqui agora no vídeo. Isso aqui, minha gente, é um projeto monumental. É algo realmente grandioso. E a dizer, por esse primeiro volume, é um projeto monumental e muito bem executado. A obra é do Hisashi Sakaguchi, que é tido como uma espécie de mangaka dos mangakás. Ele é muito admirado por outros autores de mangá, muito pelo Naoki Urasawa, por exemplo. Isso é dito aqui num dos textos introdutórios. E ao ler isso aqui, a gente entende o porquê, minha gente. Vou mostrar um pouco dos desenhos enquanto eu falo. Isso aqui é a biografia em mangá de um dos monges mais famosos da história do Japão. Talvez chamar de biografia seja até um certo equívoco, ou pelo menos inadequado. Por quê? Porque o Ikkyo, ele é tema de muitas anedotas, de muitas lendas. E o Sakaguchi, ele incorpora várias dessas anedotas e várias dessas lendas. Talvez fosse mais apropriado dizer que isso aqui é uma ficção biográfica ou uma biografia fictícia, uma biografia que envolve elementos históricos, literários e lendários. Talvez o mais exato mesmo seja dizer que o Sakaguchi, ele apresenta uma nova versão da lenda do Ikkyo, e uma versão que é muito robusta. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do que esse quadrinho diz, né? O Ikkyo, ele é um monge, né, que nasceu e viveu ali no século XV, e segundo as versões mais aceitas, ele foi filho ilegítimo do imperador da época. É essa versão que o Sakaguchi abraça. No mangá, esse fato dele ser um filho bastardo vai marcar toda a sua vida, assim. Vai marcar toda a sua trajetória. Inclusive, o próprio fato dele ser colocado no mosteiro tem a ver com ele ser um filho não reconhecido do imperador. Há todo um ressentimento que ele carrega com ele. E aqui nós vamos ver o seu caminho no budismo. Ele é um prodígio desde criança, inclusive esse é um pouco o estereótipo que ficou dele no Japão por causa de algumas obras de ficção, a da criança gênio, né? A criança que pega os adultos com as suas perguntas, com as suas colocações. E ele é um gênio e muito avançado no budismo desde a sua infância. E com o passar do tempo, ele vai passar a julgar o budismo da sua época, não o budismo, isso é errado, mas a forma que os mosteiros tocam a coisa como hipócrita. Ele vai olhar para a religião como uma religião que negocia com os poderosos. E ele vai passar a seguir um monge que na prática é um mendigo. Só que há muito mais do que isso na história. Muito mais, assim. Nós vamos ver a infância e a juventude dele. Vamos ver, por exemplo, os abusos que os postulantes sofriam nos mosteiros, abusos inclusive sexuais, abusos que eram dos veteranos e dos próprios monges. Vamos ver a perspicácia do Ikkyo,
que é chamado na trama por outros nomes, né? Se você for ler, você vai ver que em cada momento tem um nome para ele. Esse aqui, minha gente, é um quadrinho que também conversa com uma erudição acerca do Japão e do budismo. Por isso que as notas ao final, nós temos algumas páginas de notas, elas são muito bem-vindas, assim. Elas realmente são bastante úteis, porque é claro que o cara não vai ficar parando o mangá toda hora para explicar alguma coisa. E às vezes coisas que eram óbvias para o público que estava lendo, mas não são óbvias para nós. E nós temos aqui também 2 textos introdutórios, um do Rogério de Campos e um do Kenzo Suzuki, que também são textos bem úteis, assim. O Ikkyo, voltando ao conteúdo do mangá, ele é um monge que rompe com certa tradição ascética do budismo. A sequência que abre o mangá, por exemplo, mostra ele sendo expulso de um bordel. Ele já adulto, sendo expulso do bordel e gritando, né? A luxúria é natural, a luxúria é natural. E há toda uma tradição que ele vai representar que fala sobre um caminho a partir do ouvir os próprios desejos, por exemplo, os próprios instintos. Isso é explicado aqui também. E é bem interessante. A gente vê o final dele sendo expulso do bordel, né? Começa por aí, e aí vamos ver o passado dele. E no passado ele não vive nada ainda. Esse caminho dele está sendo construído. E o mangá vai mostrar a construção desse caminho. A tensão dele com o budismo do seu tempo e a tensão dele também com a sua origem. Eu botei no título também, assim, vale a pena ler mangá? Eu botei essa pergunta. Eu tenho que dizer, disse isso no início e vou repetir agora, que tem valido e muito a pena. Tem tido uma grande variedade de títulos sendo publicados no Brasil, desde shonens mais contemporâneos até clássicos, como Ikkyo, assim. E, cara, é realmente uma mina de coisa boa saindo. Acho que, inclusive, pode ser uma descoberta para a galera que acompanha o Ministério dos Quadrinhos, que não é um canal que fala tanto sobre mangás assim, embora eu quero aumentar os meus vídeos sobre mangás, tem aumentado pouco a pouco aqui no canal. Pode ser uma descoberta para a galera, porque realmente sai muita coisa boa e Ikkyo repito, um projeto monumental. Falando sobre a edição, muito bom o trabalho da Veneta, assim, muito bom trabalho, é bem cuidado em tudo, né? Uma edição aí é capa dura, acho que o quadrinho, inclusive dado o tamanho, a capa dura até que caiu bem. Normalmente eu prefiro capa cartonada, já deve ter visto falar isso, mas a edição ficou robusta. Cara, a tradução, pelo que eu vi, tá bacana, a revisão tá legal, os textos de apoio são muito bons. Aquela edição que a gente não tem o que falar, sabe? Tá bem feita mesmo. Parabéns aí a Veneta, e é muito bom ver esse tipo de quadrinho chegando aqui. Um quadrinho que eu não fazia a mínima ideia do que era, não fazia a mínima ideia que existia e que está se tornando aí uma das grandes descobertas desse ano de 2024. Enfim, minha gente, vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu pedi para você curtir, comentar, compartilhar. Lembrar do link da Amazon que está na descrição. Eu vou deixar o link de Ikkyo para quem porventura tiver interesse. A galera sabe que se for fazer alguma compra na Amazon usando o link do canal, ajuda demais o canal a se manter a melhorar. Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.